Nesse vídeo vamos responder algumas dúvidas relacionadas ao Keep Alive, Memory Leak, Velo e Notifier e controle do teclado. Então assista ao vídeo e conheça essas questões na prática. Fala galera, beleza? Nesse vídeo eu vou responder algumas dúvidas dos inscritos aqui sobre os últimos vídeos e também algumas questões mais pontuais relacionadas ao Keep Alive, que foi o nosso último vídeo, ao Velo e Notifier e também especificamente sobre o teclado ali, o keyboard, né? Como que você controla o keyboard tanto no Android quanto no iOS. Então aproveita, já deixa o like nesse vídeo aqui para apoiar o canal, ajudar ele a crescer no YouTube. Deixe também o seu comentário aqui com alguma dúvida mais pontual, que quem sabe a gente possa fazer um vídeo sobre isso. E também se você não é inscrito, né, eu te convido a se inscrever para ser notificado toda semana aqui sobre novos vídeos de Flutter e do nosso mundo mobile. Bem pessoal, a primeira dúvida aqui surgiu tanto nos comentários quanto em algumas mensagens que eu recebi, diz respeito aqui à questão do Keep Alive, que é o tema do nosso último vídeo aqui do canal. Então se você não assistiu, né, eu recomendo que você assista para você conhecer como preservar de forma automática o estado, né, o state de uma widget. E a questão, pessoal, é que o mixing que a gente utilizou é ele que vai fazer o controle, então, do dispose daquela widget. E basicamente isso vai acontecer quando ela não for mais necessária. E o jeito mais fácil de você evitar o memory leak, ou que você, obviamente, tenha um maior controle sobre isso, é que você faça o dispose correto do parent, né, da widget parent que vai estar usando aquela widget filha que contém então o Keep Alive. Então olhando agora aqui para o nosso inspector, pessoal, repare que eu tenho os três botões aqui que a gente está trabalhando tanto na compilação para o macOS quanto no iOS, para a gente ver algumas diferenças nesse vídeo. E aí o que acontece? Se eu clico aqui no atualizar da nossa widget tree, vejam que eu tenho os três botões. Quando eu entro na minha tab e eu clico em atualizar de novo, vocês vão ver que mudou então a árvore de widgets. E aqui você consegue inspecionar, e você vai ver que tem o tabs page, e ele carregou aqui corretamente para a gente, né, a widget counter. Então se eu clicar aqui com o estado 4, e eu clicar em atualizar, repare que ele manteve então aqui ó, o estado 4, beleza? Essa widget aqui, o contador, ela está com o Keep Alive. Isso significa que se eu for para outra aba, e agora eu atualizar nossa árvore de widgets, veja que ele carregou então o hand page, que seria uma página aleatória qualquer, né, que a gente carregou, mas ele manteve o estado aqui do counter page, beleza? Então, até esse momento ele está segurando esse estado, né, ele está preservando o estado em memória. Quando eu volto então para o counter page, ele vai reconciliar esse estado e vai estar lá, né, com o nosso estado 4 do contador, a gente pode continuar contando e tudo funciona. E se a gente atualizar, repare que o hand page ele sumiu, então já sofreu o dispose dessa widget na árvore de widgets ali do Flutter, beleza? Bom, aí o que acontece? Quando eu volto para home, foi o que eu falei para vocês, então o parent, que no nosso caso aqui é o tabs page, ele está controlando então essas duas, aliás, o home page, né, ele está controlando o tabs page. Isso significa que se eu sair agora dessa página e voltar para home e atualizar, repare então que o nosso counter, mesmo ele tendo o Keep Alive, ele sofreu o dispose. Por quê? Porque o tabs page, que é o parent da widget counter page, não está sendo mais utilizado. Então nesse caso é o jeito mais seguro de você fazer isso de certa forma. É claro que existem formas muito mais avançadas de você trabalhar com essa questão, e uma forma de você trabalhar com isso é você, por exemplo, checar o DevTools, ou você também checar o Observatory, que você consegue olhar ali todas as classes, as instâncias, e você vê ali as questões de memória. É uma interface bem ruim, eu não sei quem já usou isso, ela é um pouquinho complicada de utilizar, mas serve muito bem. Então, eu servi aqui uma outra instância, né, do macOS, e aqui você simplesmente pode fazer, ó, Flutter run, você passa aqui o device que você quer rodar, e aí você passa a flag aqui, ó, -- serve observatory, e aqui eu passei uma flag de profile para poder testar propriamente, né, a questão de memória. Quando a gente vem no navegador e acessa esse endereço, basicamente, pessoal, ó, deixa eu abrir aqui uma outra instância. Vou abrir uma outra instância aqui para facilitar para vocês visualizarem do zero. Então você vai copiar essa URL e lá no navegador você abre então o observatório. E aqui você vai notar que você tem toda a máquina virtual e você vai ter dois isolates, né? Um do serviço, né? da máquina virtual, e outro aqui do seu main.dart, que é o seu programa. Quando você acessa aqui, você vai ter acesso a toda a questão dos processos que você tem que verificar,
E aqui você pode navegar a partir do arquivo ou a partir da libraries. Aí depende da complexidade do seu app, depende do que você quer verificar, né? Eu recomendo, se você tiver um app muito grande ali, ou você não estiver startando a funcionalidade direta, se tiver um caminho muito grande, você pode vir aqui para o libraries direto, e aí aqui você pode ver, por exemplo, o nosso aqui é o Flutter Alive. Então repare que eu tenho o counter, o homepage, o keyboard, o main e assim por diante. Então eu já abri aqui, como vocês estão vendo, o counter page e eu acessei o counter page state. E aí quando você acessa aqui, ó, vocês vão ver que, por exemplo, tem o retained size, que é quanto que ele está ocupando na memória naquele momento. Então ele estava 0, né? Se eu clico aqui em refresh, ó, aqui em cima nesse botão, e eu venho de novo, então agora repare que ele está aqui no reachable size 8 MB e aqui no retain ele está 48 bytes. Então vamos dizer assim, ele está ocupando memória nesse momento. Bom, quando eu faço o dispose, o que vai acontecer? Eu vou dar o refresh, ó, vou acessar de novo. Vocês estão vendo que de 8 MB aqui, ó, ele já está com 496 bytes. E se eu acessar aqui, repare que ele está com 48 bytes, né, que era o mesmo ali praticamente de antes. Mas dependendo do teste que você for fazer ali, se você rodar em profile, se você rodar a versão de produção, isso aqui pode estar zerado, ou em algum momento isso aqui pode estar zerado. Por que isso aqui não está zerado? Porque a gente não tem ali, ou melhor, esse valor está sendo segurado no momento pelo Garbage Collector. Então, obviamente, quando o Garbage Collector liberar a memória, esse valor aqui ele vai estar zerado. Como que você pode, vamos dizer assim, forçar o Garbage Collector? Então você pode abrir lá o DevTools do Flutter, você vem na aba Memory, e aqui você tem um botãozinho bem pequeno, ó, para você fazer uma trigger do Garbage Collector. Então, no momento que você clica nele, ele vai forçar então o Garbage Collector a rodar naquele momento. Ó, então aqui, olhando no gráfico, deixa ele só tirar a legenda aqui, tá meio lento meu computador. Ó, pessoal, então agora aqui, quando ele marca com essa bolinha aqui, olha, com esse círculo aqui perfurado, significa que ele executou o Garbage Collector. Então, se a gente volta agora no observatório aqui, e a gente dá um refresh, vocês vão ver agora que ele está com 0 bytes, né? Então, ou seja, ele não segurou a memória. Então, isso aqui é importante até para que você verifique, né, se há de fato um memory leak ou não. Por quê? Se o Garbage Collector rodou e aqui ele ficou alguma coisa na memória que não deveria ficar, então você está tendo algum problema ali em relação à memória. Talvez não seja um vazamento de memória propriamente dito, mas pode ser algum problema ali de memória, né, alguma variável, alguma questão que você não fez o dispose correto, tá? E o Garbage Collector ele não conseguiu atuar. Então, é uma forma de você fazer essa verificação. Como eu falei, isso aqui é apenas uma introduçãozinha bem rápida, né, de como que você pode fazer essa investigação. É um assunto bem complexo, tá? Mas você pode sempre usar esse combo, né, do DevTools, da Widget Tree, e depois você pode explorar a questão da máquina virtual aqui usando o observatório. Como vocês viram, uma interface bem ruim, mas é uma ideia de como é que vocês podem trabalhar. Bem, pessoal, e a outra dúvida que eu sempre recebo, principalmente do pessoal que está começando ali a utilizar o Value Notifier, o Change Notifier, é em relação à questão da notificação ou da atualização da tela, quando você está usando um Builder, um Listenable Builder, ou você está usando um Listener manual, que é quando o Value Notifier ele não atualiza. E por que isso às vezes acontece? Então vamos lá, eu preparei aqui um exemplo. Então basicamente, olha, eu tenho um contador usando o Value Notifier. Se a gente for aqui, deixa eu aumentar um pouquinho o zoom para vocês verem. Então eu criei aqui um counter, Value Notifier de 0. Né? E aqui eu tenho um Listenable Builder que está escutando o counter e eu vou mostrando esse contador. E no botão a gente incrementa o counter. Então aqui ele funciona normal, beleza? Agora no segundo exemplo, a gente tem um Value Notifier que é uma lista de inteiros. Tá? Mesmo que eu não tenha tipado ali, vai ser uma lista de inteiros. Então eu segui a mesma lógica. Eu usei um Listenable Builder da nossa lista e aqui eu faço um join dos valores que tem nessa lista para mostrar ali para o nosso usuário. E aí quando eu venho aqui no Field Button, eu simplesmente estou usando lista.value.add e eu passo um random ali, passo um valor aleatório. Se eu fizer agora, se eu clicar aqui no add lista, repare que não funciona, ele não faz o reload automático. Se eu clico aqui no hot reload,
vejo que ele mostrou os valores que estão na lista, ou seja, ele não está notificando. Por que que isso acontece? É um erro? É a forma que eu programei? E nesse caso, pessoal, tem a ver com a identidade dos objetos. Então, quando eu estou trabalhando com um inteiro, que é uma primitiva, ele simplesmente verifica se o valor antigo é igual ao valor novo. E nesse caso ele dispara, então, a reatividade. No caso da lista, né, a lista é um objeto que ela só vai ser comparado a um objeto ali do mesmo tipo. Então, se você tem ali o mesmo objeto, por exemplo, uma classe, um valor que ele é final, ele não vai comparar, por exemplo, os valores internos daquele objeto. Ele vai verificar apenas a identidade. Por isso, né, então a gente tem alguns vídeos aqui no canal, por exemplo, sobre o package Equatable. Né? Então o Equatable ele vai ajudar você a sobrescrever essa questão da identidade, para você verificar questões internas de um objeto. Então aqui eu usei o exemplo da lista, mas poderia ser qualquer objeto que você tenha primitivas ou valores dentro deste objeto. Então isso aqui você não consegue fazer de forma automática. Qual que seria a forma de você alterar a identidade do objeto? Então você teria que fazer, por exemplo, lista.value, recebe, aí você vai passar uma nova lista, onde vai conter, então, a gente vai fazer o spread aqui, né? Então lista.value, e aqui a gente vai passar o random, que seria o próximo valor. Tá? E aqui a gente faz assim. Então a gente está fazendo uma nova lista. Por isso que você vê, por exemplo, alguns sistemas, alguns packages de gerenciamento de estado, quando você tem listas, geralmente ele vai pedir para você fazer uma reatribuição da lista, para justamente fazer, então, essa mudança da identidade do objeto. Nesse momento aqui, como é uma reatribuição, ele vai gerar uma nova identidade do objeto. Quando ele compara com o objeto antigo, ele vê, então, que são diferentes e ele faz a notificação, beleza? Uma outra forma de você contornar esse problema seria você implementar uma lista customizada, né, na qual, quando você faz o add, o remove, etc., você mudaria, então, a identidade. Só que aí você teria que sobrescrever todos os métodos dentro do list. Acaba não sendo, então, muito prático. Ou o que você pode fazer também, uma terceira opção, ao invés de você usar um value notifier, você poderia criar uma classe do tipo change notifier, que mantém uma lista interna privada. E aí o que você pode fazer? Você expõe os valores da lista por meio de um getter, e aí todas as operações dessa lista você vai abstraindo por meio de métodos ali específicos. Então você cria um método add, que vai chamar o add da lista, mas você chama manualmente o notify listeners. Então seria uma forma de você trabalhar com essa questão. Então agora quando a gente atualiza, repare que se eu fizer o add, agora ele vai funcionar a reatividade tranquilamente, porque cada vez ele está reatribuindo e mudando o objeto. Então é por isso então que um value notifier de uma lista ali, você usando o add, ele geralmente não funciona. Bem, pessoal, e agora a gente vai para a nossa terceira dúvida, né, mas que ela basicamente tem 3 dúvidas dentro. Então eu já recebi algumas perguntas sobre como a gente pode controlar algumas questões ali do keyboard, né, tanto no iOS quanto no Android. Então a primeira delas é como que a gente faz, por exemplo, para que o teclado ele não apareça, né, a gente bloqueia a exibição do teclado por algum motivo, né? Algum caso de uso específico, né, das pessoas que me perguntaram, como que a gente faz esse controle aqui, tá? Então vamos lá, para você deixar bloqueado o teclado, você pode vir aqui no Text Field, e aqui você vai ter uma propriedade que é o Keyboard, Keyboard Type. E aí você pode usar um Text Input Type.None. Dessa forma aqui você força a sempre o teclado ficar escondido para esse campo específico. Então agora veja que se eu clicar, olha, nada acontece, eu não consigo exibir o teclado. Tá? Então isso aqui pode ser algum valor ali que você queira copiar e colar, mas que você não queira permitir que o usuário acesse o teclado, alguma questão nesse sentido. Também é interessante que você possa fazer esse controle se você for criar um campo personalizado, ali você queira todo o controle do teclado. Então seria uma forma de você deixar esse nome. O que você não vai conseguir fazer muito bem, e eu acredito que isso é uma limitação arquitetural do próprio Flutter, é você alterar o keyboard type dinamicamente. Então eu quero alterar de none para, por exemplo, número. Eu não consigo fazer isso ali diretamente no campo. Então eu tenho que fazer isso de forma programática e não é tão simples de fazer isso. Então eu não posso simplesmente fazer uma flag ali, none, e, por exemplo, alfanumérico, teclado, porque ele não funciona dessa forma. Então você pode fazer os testes, então internamente o Flutter bloqueia esse tipo de ação. Então você teria que desenvolver um componente personalizado para fazer isso. Bom, então essa é a primeira dúvida. Então dessa forma você consegue fazer o bloqueio.
A outra dúvida, ela é bem similar, mas diz respeito a como que eu abro e fecho o teclado de forma programática. Então existem duas formas de fazer isso. Vamos dizer assim, a forma que mais faz sentido, ao meu ver, é usando o Focus Node. Então o que você pode fazer? Você pode criar aqui uma instância do Focus Node, que você tem um debug label que você pode adicionar. Aqui eu criei uma flag show keyboard, que eu iniciei como falso, tá? E aqui eu tenho um setState que ele muda o status, né, dessa variável show keyboard, baseado no Focus Node, que nesse momento aqui ele não tem nada. E aqui para você mostrar ou esconder o teclado, você vai trabalhar com o foco. Então, focus scope.offContent.unFocus, para ele tirar o foco. E aqui para você fazer o foco de novo, né? E obviamente habilitar o teclado, você pode fazer focus scope.offContext.requestFocus e você vai passar o Focus Node. E se você quiser, você também pode interagir diretamente no Focus Node. Então você acessa ali as propriedades do Focus Node, né, como a gente fez aqui em cima, ó, focusnode.hasFocus. E aonde que a gente aplica esse Focus Node? Então, como vocês viram aqui, esse Focus Node está atribuído diretamente a esse text field. Então a gente consegue trabalhar aqui com essa referência. Bom, como é que eu estou ativando ele? Então, nesse botãozinho que vocês estão vendo aqui do lado, né, o keyboard, então eu fiz um onPressed que vai chamar essa função toggle keyboard. Então, toda vez que eu clicar agora, ele vai mostrar o teclado ou ele vai esconder o teclado. Ó, então, ele dá o foco no campo ou ele tira o foco do campo. Então, essa daqui seria uma forma mais tradicional de você fazer isso. Porque, no fundo, você vai querer habilitar o teclado ali dando foco em um campo, né? Não faz sentido você mostrar o teclado e você não ter nenhum campo associado a isso. Beleza? Então, essa seria a nossa segunda dúvida em relação ao teclado. E a outra dúvida, esses dias eu recebi especificamente de um time de teste, né, que me perguntou como que eu faria esse botão aqui de concluído para que ele fosse para uma próxima tela. Né? Então, eles estavam tendo dificuldade, porque eles faziam ali todo o processo, davam os concluir no formulário, mas eles queriam que fosse para a próxima tela, navegasse para a próxima tela. Então, o que eu indiquei para eles? Né? Que você pode customizar esse botão aqui de concluído dentro do Flutter, e você pode customizar também a ação, né, quando esse formulário ele for enviado. Então, como que você faz isso aqui no text field propriamente dito? Então, você vai vir aqui e você vai ter basicamente duas propriedades que você vai poder trabalhar, que é o text input action. Ele vai receber um objeto do tipo text input action. Então a gente vem aqui, ó, text input action, e eu vou ter aqui várias possibilidades diferentes, como search, done, go, join, next. Se eu quiser ir para a próxima página, por exemplo, vamos utilizar o next aqui só para vocês entenderem essa customização. Se eu fizer isso daqui e salvar, vocês vão ver que o botão lá no nosso teclado, deixa eu só fechar aqui e abrir de novo para ver se ele já funciona, ó, ele já apareceu lá como seguinte. Estão vendo? Então ele alterou aqui o nosso botão. E aí, bom, essa é a questão ali da customização do botão. Como que eu faço a captura da ação? Então eu vou utilizar aqui uma função, né, uma função de callback chamado onSubmit, ou edit complete, aí depende do tipo de formulário que você estiver trabalhando. Nesse caso aqui ele vai ter um value, mas se você quiser você pode ignorar, se você não precisar desse value. E aqui nesse onSubmit é que você vai controlar, então, por exemplo, a navegação para a próxima tela ou a ação que você quiser fazer quando, vamos dizer assim, clicar naquele botão seguinte ali, quando ele sair do nosso campo. Então aqui eu vou fazer aqui um debug print, só para a gente ver. Deixa eu só mostrar aqui o debug para vocês. Debug console. Ó, show de bola. Então agora quando eu venho aqui e eu escrevo alguma coisa, deixa eu só habilitar o teclado de novo aqui. Ó, quando eu clico no seguinte, repare que agora, ó, ele mostrou o seguinte para a gente no debug console. Então isso significa que agora ele já está funcionando com aquele callback. Então essa foi a forma que esse time resolveu a questão ali do teste, né, que eles estavam fazendo um teste end-to-end, eles precisavam trabalhar com isso de forma programática. Então o onSubmit ali
foi uma dessas possibilidades de você trabalhar. Pessoal, então essas, né, foram algumas dúvidas que eu quis trazer para vocês hoje. Tenho certeza que isso aqui vai agregar para algum de vocês em algum momento da sua carreira, em algum momento ali do app que você está desenvolvendo. Pode ser que você precise ali, você se depare com esse tipo de problema. Então a ideia do vídeo foi exatamente essa. E a ideia também é que no futuro eu traga ali algumas coisas mais pontuais, quando não forem tão simples de explicar ali num comentário, num e-mail, uma mensagem, né, gravar um vídeo ali mostrando para vocês, né, como resolver essas questões ali na prática. Então se você tiver alguma dúvida, alguma coisa mais específica, deixe nos comentários. Não vou prometer nada, né, que eu vou já gravar vários vídeos, né, respondendo todas as perguntas, mas se for alguma questão interessante ali, que também não deu um vídeo também tão gigante, que não seja tão complexo ali pra gente trabalhar aqui no canal, né, uma situação muito específica, eu posso pensar aqui e tentar trazer algum vídeo, né, no futuro respondendo algumas dessas dúvidas, como eu fiz nesse vídeo, beleza? Então se você gostou do vídeo, deixa o like aqui para apoiar o nosso canal, se inscreva também para ser notificado de novos vídeos, né, toda semana quando a gente fizer as publicações, né, compartilhe esse vídeo com os seus colegas e eu vejo você no próximo vídeo. Até mais!